Olá, estudantes do oitavo ano. Eu sou a professora Alceni e o objetivo dessa aula vai ser compreender a ideia de porcentagem, relacionar porcentagem com representação fracionária, calcular porcentagens. Você lembra o que significa o símbolo? Pessoal, esse é o símbolo da porcentagem. Esse símbolo é moderno, se a gente comparar com toda a nossa matemática. Somente no século XIX é que ele começou a ser usado. Antes disso, a porcentagem teve várias outras maneiras de se representar. Você lembra alguma situação do teu dia a dia em que o símbolo porcentagem é utilizado? Percentual, será que é o mesmo que porcentagem? Você lembra o que é uma razão? Vamos relembrar então. Olha aqui. O símbolo é um travessão, um risco com duas bolinhas, né? Significa porcentagem. Pessoal, tem no computador, tem na calculadora, é fácil. Encontramos esse símbolo porcentagem em várias situações do nosso dia. Por exemplo, desconto de 6% para pagamento à vista. 61% dos estudantes optaram pelo ensino remoto. Poxa, cobrar juros de 2% ao dia se eu atrasar alguma conta. Que mais que a gente vê? A taxa de ocupação de leitos de Covid está em 73%. Vai num restaurante, está escrito lá 10% de taxa de serviço. A porcentagem está diariamente, ela faz parte da nossa vida e ela é meio intuitiva, a gente acaba fazendo cálculo de porcentagem sem perceber. Podemos representar as duas figuras abaixo de diferentes formas. Observe, unidade inteiro. Gente, o inteiro é o todo, né? Eu tenho aqui um retângulo e um círculo. O retângulo está todo pintado de cor-de-rosa, então ele é um inteiro, ele está inteiramente pintado, ele está ocupado todo. A gente diz que ele está ocupado 100%. Aqui também está inteiro pintado de azul, ele é um inteiro, ele é 100%. A gente pode escrever isso de várias maneiras, ou falar de várias maneiras. Se eu for representar em unidade, eu digo que eu tenho um inteiro. Se eu for falar em fração, eu tenho 1 sobre 1. 1 dividido por 1 não é 1? Então eu continuo com 1 inteiro. 1,0 é a representação decimal. Representação decimal é o quê? Sempre que eu tenho números acompanhados com vírgulas. Nesse caso, como eu tenho 0, ele é um número redondo, mas tem a sua representação decimal. A fração centesimal significa 100 sobre 100. Quer dizer o quê? 100% de 100 quadradinhos que tem aqui dentro estão pintados, representado de forma centesimal. E aí sim, quando eu tenho o todo, o inteiro, significa que eu tenho 100% de alguma coisa. Eu tenho 100% desse retângulo pintado, eu tenho 100% desse círculo pintado. E agora, se eu quiser representar quantidades desse todo, como é que fica? Dá uma olhada aqui. O mesmo que nós tínhamos anteriormente e o mesmo círculo. O que acontece aqui? Aqui eu só tenho metade pintado. Então eu tenho, em vez de um inteiro, uma metade. Se eu for representar isso em fração, eu tenho 1/2. Representação decimal vai ser 1 divididos por 2. 1 divididos por 2 dá 0,5. Está aqui na forma decimal. Se eu quiser na forma centesimal, eu vou fazer 50 divididos por 100. Não esqueça que a forma decimal é duas, né? Eu estou falando aqui de décimos. A centesimal eu estou falando em centésimos. 50 dividido por 100 vai ser a minha fração centesimal. Isso aqui é igual ao quê? 50%. 50% não é metade? Quando eu digo que 50% da população, intuitivamente, automaticamente a gente entende sendo a metade de alguma coisa. E será que está correto eu falar percentual ou porcentagem? Os dois estão corretos. É a mesma coisa? Sim. Os dois termos referem-se à mesma coisa, a fração de um número inteiro expressa em centésimos. Então, o que é uma fração? É um pedaço de um todo. Falando em porcentagem, o todo é 100%.
A fração é quanto isso representa do todo. Nesse caso aqui, metade, 50%, poderia representar 20%, e assim a gente vai seguindo. E razão e porcentagem? Você lembra o que é uma razão? A razão entre dois números é o quociente, é o resultado do primeiro dividido pelo segundo, em que o segundo número não pode ser zero, né? Nunca nós vamos poder dividir um número por zero. Então, a razão nada mais é do que uma divisão. E a fração também, só que é uma divisão por... A fração não, a porcentagem. Só que é o quê? Uma divisão por 100. 50 sobre 100 é uma razão, onde o meu denominador vai ser sempre 100, porque 100 é o todo, 50%. Então, porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100. Tranquilo? Isso é para a gente relembrar. E como é que eu posso representar? Considerando que um total de 100 pessoas, 10 pessoas não têm acesso à água potável, podemos representar essa situação de diferentes maneiras. Observe, em fração decimal, 10 sobre 100. Quanto dá 10 dividido por 100? Dá 0,10. Ou eu já posso escrever num número decimal, 10 centésimos. Será que é só isso? Eu também posso fazer o quê? Escrever por meio de porcentagem. 10 dividido por 100 é igual a 0,10, que é igual ao quê? 10%. Então é o quê? 10 partes de 100, 10%. O símbolo porcento indica uma porcentagem e lê-se 10%, 20%, 30%. O que é mesmo? São 10 partes do 100. E o que é o 100? É o todo, 10%. Bom, dá uma olhada nesse infográfico. O que é um infográfico? É um gráfico que possui informações e normalmente elas não vêm como o gráfico matemático, o gráfico que a gente está acostumado lá, né? É um gráfico com mais informações, mais colorido, é quase uma foto, uma figura. Apresenta informações envolvendo números na representação percentual. Não ache engraçado, né? Pode estar escrito percentual, ou na representação de porcentagem. Então tá aqui, olha aqui o que eu tenho. Gasto de água dentro de uma residência. Esses dados são baseados em um consumo de 140 litros por dia. 25% a gente gasta em higiene, 27% para cozinhar e beber, 33% do consumo diário vai em descargas, 12% na lavagem de roupa e 3% em outras coisas. Então, olha aqui, como é que eu posso escrever 3%? É 3 sobre 100. Quem é 100, gente? É o todo, é a quantidade de águas que eu gasto por dia. Então, tá aqui, 3 sobre 100, 3%. 12%, 12 sobre 100, é o que eu gasto com a lavagem de roupa. 33%, 33 dividido por 100. Lembrando de novo, 100 é toda a água que eu gasto num dia, que nesse nosso caso aqui é 140. 25% eu gasto com higiene, 27 dividido por 100, para cozinhar e para beber. Agora venho praticando. Calcule a quantia correspondente a cada percentual indicado. Eu quero que vocês calculem quanto representa 3% de 140, 12% de 140, 27% de 140 e 25% de 140. O que é o 140 mesmo? É a quantidade de litros que eu consumo por dia. Eu já volto com a solução.
Conseguiram? Conseguiram resolver, pessoal? Eu quero, primeiramente, 3% de 140. Como é que eu faço isso? 3%, 3 sobre 100 de 140. Eu faço como? Divido 140 por 100 e encontro 1,4. Gente, a partir do momento que eu divido 140 por 100, eu encontrei o 1% do todo. Como eu tenho 3%, basta que eu multiplique agora. 1,4 vezes 3, 4,20 litros dia. Então, uma técnica é essa, eu descubro quanto vale o 1% e depois só vou multiplicando. Como é que eu faço aqui para descobrir a lavagem de roupa? Bom, eu já sei que o 1% é 1,4, basta eu multiplicar por 12. 1,4 vezes 12, 16,80 litros de água dia. E os outros? Mesma coisa. A partir do momento que eu descobri o 1%, fica fácil, segue sempre o mesmo algoritmo, né? 27% de 140, eu pego o 1%, multiplico por 27, 37,80 litros. Descarga, mesma coisa. 33% de 140, vou multiplicar 33 vezes 1,4, que é o meu 1%, encontro 46,20 litros. Com a higiene, também. 25% de 140, 25 sobre 100 de 140, encontro 1% diário, multiplico por 25, 35 litros de água dia é gasto com higiene. Agora vamos refletir um pouco sobre essa prática. Observe que ao somarmos todas as quantias calculadas anteriormente, voltamos no total inicial, ou seja, 140 litros dia. Ué, mas como assim? Gente, é óbvio, nós não tínhamos um total de 140 por dia. A partir do momento que eu fui somando agora essas porcentagens, eu fui encontrando valores em litros e se meus cálculos estiverem corretos, vai ter que fechar em 140, que é o que eu consumo num dia. Então, o que eu vim aqui e faço? 4,2 mais 16,8 mais 35 litros, mais 46,2 que eu gastei com a descarga, mais 37,8, tem que fechar 140 litros, tem que fechar 100%, que é o todo, que é o que eu consumo por dia. Tranquilo, né? Lembra sempre, porcentagem, o todo é 100, o resto são frações de 100. Vamos para o praticando 2? Escreva a representação da parte colorida na forma indicada. O que eu quero? Que vocês escrevam nesse quadradinho qual a fração. Por exemplo, aqui eu tenho um círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Quantos pedaços estão pintados? Vocês vão colocar aqui, tanto oitavo. Eu quero que vocês escrevam na forma decimal, a fração centesimal e quanto vai dar em porcentagem. A gente já volta.
Deu tempo para fazer tudo? Olha aqui, pessoal. Então aqui, forma fracionária. Eu tenho 5 pedaços pintados em 8. Forma decimal. Eu vou fazer como? Dividir 5 por 8. Vou encontrar um número decimal 0,625. A fração centesimal. 62,5 divididos por 100. Que me dá um total de 62,5%. Segundo, quantos pedaços eu tenho pintado? 1 de 4. Então eu tenho 1/4. 1 dividido por 4 dá 0,25. Ah, talvez aqui vocês estejam se embananando. Faz assim, ó. Esquece esse zero na frente e pega só o que sobra. 25 dividido por 100, eu encontro 25%. Aqui, eu venho aqui, esqueço o zero, mas não posso, como eu tenho 3 números depois da vírgula, eu ando com essa vírgula no 62. E aqui, último, tenho todo pintado, né, pessoal? Os 3 pedaços de 3 que estavam divididos estão pintados. 3 dividido por 3 é a fração, decimal é 1, a fração centesimal 100, total 100%. Tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Agora vamos para mais um praticando. O estado do Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. Das 3 milhões de toneladas produzidas na safra de 2019-2020 em nosso país, aproximadamente 20% desse volume foram produzidos aqui em nosso estado. Quantas toneladas corresponde à produção do Paraná? O que eu quero saber? Quanto é 20% de 3 milhões? A gente já volta.
E aí, o que eu preciso descobrir? Quantas toneladas corresponde à produção do Paraná? Como eu falei, nós temos que descobrir quanto é 20% de 3 milhões de toneladas. Bom, o que nós vamos fazer? Dividir a produção nacional em 100 partes iguais e considerarmos 20 dessas partes. O que eu estou procurando? O 1%, né? Então, 20% de 3 milhões. Pessoal, lembra lá como escreve. 20%, 20 dividido por 100. 3 milhões é 3 e 1, 2, 3, 3 mil, mais 3 zeros, 3 milhões de toneladas. Lembrem que uma tonelada tem 1000 quilos. Imagina quanto isso dá em quilogramas, que é o que a gente conhece. Bom, e agora o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu vou dividir as 3 milhões de toneladas por 100 e encontro 30 mil toneladas, que corresponde a 1% do todo. Como eu quero descobrir quanto é 20%, basta eu multiplicar 30 mil por 20, eu vou encontrar 600 mil toneladas. Resposta, 600 mil toneladas. Cuidado na hora de multiplicar para não se atrapalhar com tanto zero, né? Sempre muita atenção. O que vimos na aula de hoje? Porcentagem. A sua definição, a sua representação e os cálculos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.